Porém, o taoísmo não deve ser considerado como uma revolução contra a convenção, embora ele tenha sido, às vezes, usado como pretexto para a revolução. O taoísmo é uma forma de libertação que nunca acontece através da revolução, pois é notório que a maioria das revoluções estabelecem tiranias piores do que destrói. Ser livre da convenção não é desprezá-la, mas não ser enganado por ela. É ser capaz de utilizá-la como um instrumento em vez de ser utilizado por ela. O Ocidente não tem uma instituição reconhecida correspondente ao taoísmo porque nossa tradição espiritual hebreu-cristã identifica o Deus absoluto com a ordem moral e lógica da convenção. Isso pode quase ser chamada de uma considerável catástrofe cultural, porque valoriza a ordem social com autoridade excessiva, convidando justamente aquelas revoluções contra a religião e a tradição que foram tão características da história ocidental. É uma coisa sentir-se em conflito com as convenções socialmente sancionadas, mas totalmente outra sentir-se desconfortável com a própria raiz e solo da vida, com o próprio absoluto. Esse último sentimento promove um senso de culpa tão absurdo que deve resultar ou na negação da própria natureza ou na rejeição de Deus, porque a primeira dessas alternativas é essencialmente impossível, como mastigar o próprio dente. A segunda torna-se inevitável, quando tais paliativos, como a confissão, não são mais efetivos. Como é da natureza das revoluções, a revolução contra Deus dá lugar à tirania pior do Estado absolutista. Pior porque não pode perdoar e porque não reconhece nada além dos poderes de sua própria jurisdição. Pois enquanto esta é teoricamente verdadeira em relação a Deus, seu representante terreno, a Igreja, esteve sempre preparada para admitir que, embora as leis de Deus fossem imutáveis, ninguém poderia presumir os limites de sua piedade. Quando o trono do absoluto é deixado vazio, o relativo usurpa-o e comete a idolatria real, a indignidade real contra Deus, a absolutização de um conceito, uma abstração convencional. Porém, é improvável que o trono ficaria vazio se, em um certo sentido, ele já não estivesse. Se a tradição ocidental, de alguma maneira, tivesse apreendido o absoluto diretamente, fora dos termos da ordem convencional. É claro que a própria palavra absoluto nos sugere algo abstrato e conceitual, tal como o ser puro. Nossa própria ideia de espírito, como oposta à matéria, parece ter mais parentesco com o abstrato do que com o concreto. Mas com o taoísmo, assim como outros caminhos de libertação, o absoluto nunca deve ser confundido com o abstrato. Por um lado, se dizemos que o Tao, como a realidade essencial é chamada, é o concreto em vez do abstrato, isso pode levar ainda a outras confusões, pois estamos acostumados a associar o concreto com o material, o fisiológico, o biológico e o natural como distintos do sobrenatural. Porém, da posição taoísta e budista, esses ainda são termos para as esferas convencionais e abstratas do conhecimento. A biologia e a fisiologia, por exemplo, são tipos de conhecimento que representam o mundo real em termos de suas próprias categorias abstratas especiais. Elas medem e classificam esse mundo de maneira apropriada para os usos particulares que querem fazer, assim como o agrimensor lida com a terra em termos de acres, um fornecedor em termos de carga ou toneladas e um analista de solo em classes de estruturas químicas. Dizer que a realidade concreta do organismo humano é fisiológico é como dizer que a Terra é uma porção de toneladas e acres.
é dizer que essa realidade é natural, é suficientemente exato que se queremos dizer espontâneas ou natureza naturante. Mas é totalmente impreciso se queremos dizer natureza naturata, isto é, natureza classificada, arranjada em naturezas, como perguntamos, qual é a natureza dessa coisa? É nesse sentido da palavra que devemos pensar o naturalismo científico, uma doutrina que não tem nada em comum com o naturalismo do taoísmo. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.